musculares, né? O cara tem alterações do trofismo, alteração do tônus, olha que interessante. Quando tem alteração do tônus, eu tenho lesão superior, isso é importante, quer dizer, lesão nervosa, né? Isso é muito importante a gente perceber. A gente vai ver lesões do neurônio superior, a gente normalmente começa com hipertonia. As lesões do neurônio inferior, a gente usa com hipo ou atonia. Saber a estrutura que está sendo lesada é determinante na formulação do meu objetivo e da minha avaliação. Quer dizer, da avaliação primeiro e depois do objetivo. Então, primeiro conselho do mestre. Quem gosta de fazer a anotação do celular, desiste disso para a escola. Tem que ter um caderninho mesmo. Anota lá, pacientes da fisioterapia funcional. O nome, diagnóstico clínico, diagnóstico fisioterapêutico. E a partir dali, vai colocando as suas dúvidas, para você estiver em casa, para você perguntar para mim, para você fazer uma monitoria, para você poder fazer os seus estudos complementares. Eu sempre falo, eu não gosto que se utilize o celular na hora do atendimento, nem que seja para anotar. Por quê? Porque é muito desagradável quando ser atendido com uma pessoa do lado do celular, entendeu? E, não desmerecendo as outras áreas, mas a neuro não é uma área em que eu vou botar o paciente para fazer uma série de exercícios sozinho. Eu preciso estar ajustando, eu preciso estar corrigindo, eu preciso entender se esse é o objetivo, eu preciso perceber que a altura da cadeira, o apoio no chão, a inclinação do tronco, tudo isso é determinante para que a gente faça os ajustes da terapia. Imagina que o paciente que vocês ocorreram na semestre passado com Parkinson, se vocês estão lá, foi você, aquele paciente teve um congelamento, que ele não conseguia sair da maca, não foi? Esqueci o nome desse João, enfim, imagina se a gente está ali anotando as coisas que ninguém pode, né? Porque o cara ia cair no chão e ia fugir. Então, evite a anotação do celular, eu acho mais fácil para vocês perceberem de outra forma. Essa outra figura também ajuda vocês, tá? Corpo posterior da medula, vai para onde? Pele, estimulação sensorial, sensitiva, informações sensitivas, corpo anterior da medula, vai para onde? Músculos, efetor, sistema motor, tá bem? Então, o corpo anterior é motor, o corpo posterior é sensitivo. Vamos lá. E aí, a gente tem que identificar se o paciente tem uma lesão de primeiro neurônio, se a gente tem se o paciente tem uma lesão medular, se esse paciente tem uma lesão de função neuromuscular, se esse paciente tem uma lesão de segundo neurônio e se esse paciente tem uma lesão muscular. Eu preciso estar apto para determinar aonde é a lesão desse paciente, tá? Então, se é uma lesão cortical de primeiro neurônio, se a gente já viu, lembra? Lesão de primeiro neurônio são lesões corticais, lesões medulares, como diz, já essa lesão da medula, né? A lesão da função muscular, a questão é onde? É na passagem da transmissão, da passagem dos neurotransmissores para o músculo, se é lesão periférica de segundo neurônio ou se são lesões estritamente musculares. Para isso, a gente colocou aqui um quadro com várias lesões, AVC, lesão medular, traumatismo crânioencefálico, esclerose lateral amiotrófica, miastenia, glomarreia, dermatoplasite, esclerose múltipla, distrofia muscular progressiva e lesão do plexo braquial. Eu queria que vocês se juntassem em grupos de 4 e que a gente, em 10 minutos, tentasse classificar essas doenças naquele quadro anterior. Querem tirar foto? Essas doenças já tiraram essa? E essas daqui são os tipos de lesão. Só isso? Beleza? Continuar lá as atividades da camada muscular não estão alteradas. Então, a gente vai ver aqui que ela tem a alteração presente acidente. Fasciculações, né, que são aquelas movimentações que a gente consegue ver na superfície da pele. Na lesão de neurônio superior, não vai ter. Na lesão de neurônio inferior, pode estar presente. Vocês vão ver que a esclerose lateral amiotrófica tem muita fasciculação ainda, sinais e sintomas da doença. Tônus. Lesões superiores têm tônus aumentado.
Na lesão do neuromotor inferior, esse tônus ele está diminuído. E os reflexos tendinosos profundos, eles podem estar exacerbados ou de aumento de área conexógena em lesões superiores. E nas lesões do neuromotor inferior, a gente vai ter reflexo diminuído ou ausente. Então, o quanto que a avaliação de sinais e sintomas também, ela vai ser distrofismo. Do tônus, presença ou multifasciculação ou reflexo, a gente também vai ajudar a levar para a conclusão do que a gente acabou de falar. Vou falar com vocês. Então vamos lá. AVC, lesão aonde? Medula. Lesão medular, lesão aonde? Na medula. Né? A lesão medular é uma lesão na medula. Exemplo. Importante. Vocês às vezes confundem, ficam muito presos a lesão medular sendo só TRM. Por exemplo, a gente tem outras lesões medulares. Mielite transversa é uma lesão medular, é uma lesão inflamatória. Na verdade, a mielite transversa é só produto de uma outra infecção que a gente não sabe de onde vem, tá? Mas o que a gente tem de lesão é na medula. Outra lesão medular, mielopatia, pós-cirurgia de hérnia de disco. O paciente fez uma hérnia cervical, uma hérnia lombar, fez uma cirurgia, saiu paraparético, tetraparético, às vezes até tetraplégico, paraplégico. Né? Por quê? Na hora de fazer o acesso à hérnia, ele faz uma lesão na medula, ou então às vezes a hérnia era tão grande que conseguiu medula ou estruturas específicas, e aí ele fez uma lesão medular. Então, o paciente com uma mielopatia, ele tem lesão na medula. A mielite transversa, a mesma coisa. Então, lesão na medula não precisa ser só por trauma radiomedular. Pode ser um pouco para cair. Eu já tive uma também, que foi na emissão, acho que é isso. Vamos lá. Traumatismo crânioencefálico. Primeiro neurônio, muito bem. Miastenias, miastenia grave. O que é isso? Na junção neuromuscular, qual é a questão da miastenia? Ele tem a diminuição da passagem dos neurotransmissores na junção neuromuscular, mandando a mensagem para o músculo. Beleza? Então, na miastenia, eu posso ter sinais de ciclo neurônio, por quê? Porque a questão é a mensagem a passagem dos neurotransmissores para a ativação muscular. Beleza? Esclerose lateral amiotrófica. Superior, inferior. Vocês acham? Pode chutar, não obrigado. Então, não foi bem, vocês foram bem. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença desmielizante. E aí, ela é. Onde é que eu tenho mielina? Tanto no meu neurônio, tanto no neurônio superior, né? Tanto estrutura judicial nervoso central, quanto no periférico. Então, depende da avaliação dos sinais e sintomas. Normalmente, o que a gente vê são sinais de neuromotor inferiores, né? Lesões como se fosse uma lesão periférica, o que a gente vê na avaliação dos sinais e sintomas. Mas, muitos desses pacientes com lesão de esclerose lateral amiotrófica, às vezes você vê que já tem algumas áreas de lesão cerebrais, tá? Ó, estou muito bem. Guillain-Barré, superior, inferior, segundo neurônio. Então bem, Guillain-Barré é uma doença inflamatória de raiz espinhal, tá? Então, a questão toda também é a passagem desse estímulo para a periferia. Por isso que a gente vai ter muitas vezes no exame sinais de neurônio motor inferior. É o quê? Fraqueza muscular, ascendente, tá? A gente vai ter diminuição de reflexos, né? A gente vai ter, dependendo da
avaliação muscular que vai acabar tendo alterações progressivas da passagem do estímulo periférico para o músculo, porque a estrutura efetora ela não está funcionando. Tá? Mas ela, teoricamente, também é uma doença muscular, mas ela é genética. Lesão do plexo braquial. Segundo neurônio, beleza? Então, essa classificação vocês têm que estar aptos a fazer. Porque vocês percebem que cada uma dessas doenças, elas acabam tendo... e Marcos, é o quê? É superior ou inferior? Superior. Vamos da base, tal, o pálido, tá? Substância negra. Então, uma lesão central também. É importante vocês observarem que a partir do momento que eu recebo esse paciente, eu preciso estar apto a saber aonde é essa lesão. E a partir daí a gente vai traçar aí a avaliação importante para vocês. Beleza? Sim. Dúvidas? Dívidas? Então, na avaliação da funcional, a gente tem algumas questões importantes de chamar a atenção, para chamar a atenção aqui, né? Então, qual a importância da avaliação funcional? Ela é o momento de quê? Da investigação desse paciente, do que acontece com esse paciente. Então, quando essa avaliação tem 6 páginas, né? Como é que eu posso escolher os tópicos que eu vou avaliar? Como selecionar os instrumentos a serem utilizados? Saber, vocês já responderam, saber a origem dessas lesões, ela é fundamental para que vocês possam escolher as ferramentas. Não adianta pegar todas essas que eu contei para vocês e você tem que aplicar todas. Por quê? Pode ser que um paciente específico não tenha aplicabilidade daquela complementação da avaliação. Então é importante eu conhecer o instrumento, saber qual é a doença do paciente para fazer a associação da necessidade e da resposta que eu espero. Beleza? Eu preciso considerar assim, a gente vai falar sobre isso agora, né? A classificação internacional de funcionalidade. A gente tem que pensar nos conceitos de estrutura e função e nos conceitos de atividade e participação. Então, só lembrar um pouquinho o que é a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Né? Alguém que nunca escutou falar da CIF? Só para saber de onde eu faço. Tá? Então, todo mundo já escutou minha atenção básica. Então, ela é uma classificação, ela não é uma avaliação, tá? É uma classificação. Já conseguiu? Você vai ficar com essa, né? Essa aula é pessoal aqui. Você pode ficar com essa hora, né? Você vai ter isso comigo. Você sabe onde é? Não, então não. Queria apresentar. Se deu bem. Tá dando fraqueza. Oi? Aquele presente Vargas, 1997, sala 39. 1947. 97. Sala 309. Já é daí uma semana. Então, é uma classificação, posso continuar? Então, uma classificação não é uma avaliação. Foi criada em 2001 pela OMS e é uma das classificações de família das classificações internacionais. Isso quer dizer que se você falar de CIF aqui no Japão, todo mundo vai entender, tá? Talvez a gente não seja assim.
aquela que tem um laudo e a gente tem lá a classificação da doença, que não pode, tá? A CIF também é uma escala codificada. A gente não vai entrar nisso aqui, nem na codificação da CIF, a gente vai entrar no quê? No que é a filosofia dessa classificação. Pelo sistema de codificação, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela está ligada aqui à etiologia, e a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela está ligada à funcionalidade e à incapacidade. Ela é um padrão objetivo da CIF, né? É padronizar a linguagem, permite a comparação entre populações. Vocês vão entender que na hora que a gente começar a padronizar esse discurso, vai ficar mais fácil de a gente entender o paciente pelo modelo biopsicossocial. Ele pode fornecer dados científicos para as consequências de condição no estado de saúde. Não é uma escala, é uma classificação, e algumas ferramentas podem auxiliar. Aquelas avaliações que eu mandei para vocês pelo grupo podem ser uma maneira de ajudar a classificação internacional de funcionalidade. É um modelo biopsicossocial de avaliação, classifica a funcionalidade e a incapacidade das populações. É um modelo universal, qualquer pessoa pode ter uma incapacidade, né? Que é o resultado de um conjunto de ações. As incapacidades, a CIF, ela não se aplica só a neuro. Pode ser uma incapacidade do sistema cardiorrespiratório, que segundo a cobrança na hora da carne, né? Pode ser que o paciente de WAC tenha a condição de saúde dele seja doença pulmonar obstrutiva. Na hora de fazer a listagem de alterações de condição, a gente vai ter incapacidades que são neurológicas, são cardiovasculares, pulmonares, né, musculoesqueléticas. E a mais importante dela é ter uma leitura multidimensional. Ela permite, ajuda, né, a elaborar o nosso diagnóstico cinesiológico, cinético funcional, da forma que preconiza o MS. Os relatórios baseados na CIF são relatórios que são entendidos por o mundo inteiro. Se quiser botar um relatório, mandar para o paciente sendo encaminhado para outro país, se você não tiver toda a patronagem da CIF, todo mundo vai conseguir entender. Ele tem um conceito de multidirecionalidade. Eu vou mostrar isso para vocês na hora que a gente observar o modelo integrativo, né? Ela considera o desenvolvimento de saúde, ela não sendo no diagnóstico da doença. Então, não é um paciente com AVC, é um paciente que teve um AVC, tem uma alteração de função específica, consegue fazer aquela atividade, né? A gente vai ver que pacientes com o mesmo diagnóstico podem apresentar alterações de estudo e função diferentes, participação em atividades diferentes, e aí a gente vai ver a integralidade, não só da sua avaliação, como a gama de possibilidades que a gente pode ter também de alterações não só de atividade e função. Ela vai considerar fatores ambientais, pessoais, função, estrutura, atividades e participação. Vamos começar a falar disso passo a passo. Eu volto a esse modelo no final da explicação que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá. O modelo integrativo da CIF é esse aqui. Na página 4 ou 3 da avaliação de vocês, tem um modelo integrativo da CIF pequenininho na avaliação de vocês. Não fujam dele. Fizeram uma avaliação acolhida do paciente, aquele primeiro contato, olha para a CIF, você já consegue preencher. Por quê? Fica mais fácil da gente ter entendimento desse paciente e exatamente quais são os objetivos que a gente vai começar a trabalhar, quais são as prioridades, não só da avaliação, como da elaboração dos objetivos comuns. Então a gente vai ter lá, condição de saúde, distúrbio, lesão, trauma ou doença. É o diagnóstico do paciente. Beleza? A gente vai falar de cada um deles. Funções e estruturas do corpo. Estruturas, partes do corpo. Função, funcionamento. A gente vai esmiuçar isso aqui. Atividades, a gente sempre vai usar essa palavra, limitação. Limitação de atividades ou execução de tarefas. É o que a gente chamava antigamente de atividade funcional ou funcionalidade. A gente agora fala de execução de tarefas. Participação, a gente vai usar sempre a palavra restrição. A gente vai ver exatamente isso. Nos fatores contextuais, a gente tem aqui fatores ambientais facilitadores, fatores ambientais barreiras,
maneira diferente dependendo das classificações, a gente vai falar sobre isso. E os fatores pessoais. Vamos ver um de cada vez para a gente não esquecer. A funcionalidade, ela está relacionada a uma experiência humana positiva em relação aos tipos de função, em atividades e participação naquelas atitudes, condições de saúde, fatores pessoais e ambientais. E a incapacidade, ela está falando de experiências negativas. Então, a funcionalidade pode estar relacionada a comer sozinho, ou a comer compulsivo. E a incapacidade pode ser o quê? Relacionado ao aumento do tônus, né? A piora do tônus, ou a hipertonia. Então, pensem na funcionalidade como experiências positivas e as incapacidades como experiências negativas. Então, quando a gente fala de alteração de estilo e função, a gente fala de deficiência. Quando a gente fala de problemas em atividade, a gente fala de limitação. E quando a gente fala de questões na participação, a gente fala de restrição. Então, não esqueçam disso. Estilo e função, a gente vai falar de deficiência. Atividade, a gente vai falar de limitação. E participação, a gente vai falar de restrição. Vou retornar isso. A funcionalidade da incapacidade, ela é resultante de uma interação das condições de saúde da pessoa e do ambiente. A análise de funcionalidade de incapacidade ajuda o time de pessoas com a mesma condição de saúde, porém com necessidades diferentes. Exemplo, 10 pacientes com AVC. O cara pode ter o mesmo diagnóstico e pode se apresentar de maneira diferente. A gente tem pacientes com AVCs corticais absurdos, a gente tem pacientes com AVCs pontuais, e eles vão se comportar de maneira diferente. Tem uns que são independentes, tem outros que precisam de cadeira de rodas, e tem o mesmo diagnóstico. E a gente vai entender exatamente como ele vai se comportar. Quando eu utilizo esse modelo, eu contribuo para aperfeiçoar a qualidade de cuidado de saúde e melhorar a eficiência dos custos. Por quê? Eu não estabeleço o mesmo objetivo para todo mundo, porque depende do paciente que tem para mim. Bem como a atividade, as estratégias que vocês vão escolher. Então vamos lá. Quando eu falo de condição de saúde, eu estou pensando em quê? Estou pensando em condição de saúde, lá em cima do nosso modelo integrativo da CIM. Primeiro ponto, tá? Distúrbio, lesão, trauma ou doença, o diagnóstico. É um tempo guarda-chuva para esses 4 fatores. Pode incluir outras circunstâncias também, como envelhecimento, estresse, manejo congênitos ou expressão genética. Então eu posso botar lá, condição de saúde. Paciente com AVC, idoso. Se você acha que essa informação é relevante para o restante que vem embaixo. Posso botar condição de saúde. Doença de Parkinson, apenas. Doença de Parkinson, com hidrocefalia. Alguns pacientes parkinsonianos podem entrar. Alguns pacientes com doença de Parkinson podem usar válvula, que tem hidrocefalia. Isso é importante, é uma informação importante para o diagnóstico. Coloca em condição de saúde. Tá? Então, a condição de saúde tem lá a ver com a questão da doença, trauma, lesão ou distúrbio. O autismo é um transtorno de comportamento, é uma alteração do comportamento. Você pode colocar. Tá? Se ele tiver o diagnóstico. Talvez a pessoa Bom, tá lá, condição de saúde lá em cima, eu desço para a primeira linha. Funções estruturas do corpo. Funções fisiológicas, deficiências ou impedimentos. Funções de estrutura, função, funcionamento, estruturas, partes do nosso corpo. Quando eu falo de função, são funções fisiológicas do sistema orgânico, incluindo a questão psicológica, tá? Pode incluir outras circunstâncias, assim como a gente falou anteriormente. Eu posso fazer uma menção a essas questões. Alteração de força, equilíbrio, coordenação, tônus, mobilidade muscular, sensibilidade, dor, visão, função vestibular, funções mentais, funções cardíacas, respiratórias, sexuais, psicológicas. Quando eu tenho deficiências ou impedimentos, são problemas nas funções
superior. Então, eu aqui estou falando do funcionamento dessa estrutura. Quando eu falo de estrutura, são as partes anatômicas como órgãos, membros e seus componentes. Eu posso falar lá da alteração da mobilidade membro superior esquerdo, partes do corpo. Né? O que mais? Pé, equino, varo. Direito. Posso colocar lá como uma observação em função de estrutura. Cérebro, ou então, cérebro, medula, dedo, músculos, ossos, articulações, ombro, joelho, quadril, olhos, aparelho respiratório, chave vascular, etc. Lá na ortopedia se chama hemácia, né? É a fratura do número esquerdo. É exatamente a parte do corpo que vai estar alterada. Então, função e estrutura. Estrutura parte do corpo. Função, funcionamento. Então, quando a gente for preencher isso, a gente vai pensar nesses dois aspectos. Beleza? Atividade. Atividades é a execução de uma tarefa ou uma ação pelo indivíduo. Antigamente a gente chamava de quê? De atividade funcional. Agora são atividades. Andar, comer, beber, lavar, se vestir, pensar, ler, escrever, calcular, tomar decisões, resolver problemas. São todos esses exemplos que a gente está vendo aqui. Tá? Preparar refeições, cuidar da casa, trabalhar, ajudar os outros, iniciar ou manter, terminar um relacionamento, quando a gente fala de pessoas primitivas. Tá? A palavra da atividade é limitação. Que são as dificuldades que a gente pode encontrar na execução das atividades. Então, por exemplo, a limitação da atividade pode ser tomar banho, pode ser andar, pode ser comer sozinho. Essa pode ser a limitação da atividade dele. Vou complicar. Fazer associação de atividade com participação. Ele pode não comer sozinho, a limitação da atividade dele pode ser comer sozinho, mas na hora da participação do mundo social, ele pode dizer que a limitação, ele pode dizer para você, não, mentira. Ele pode dizer para você que ele come sozinho, mas a restrição de participação pode ser frequentar o almoço da igreja. Aí você pergunta, ele come sozinho, mas ele não vai ao almoço da igreja? Ele pode estar constrangido, pode ser um local de difícil acesso, pode ser que a família não favoreça essa interação, pode ser que ele se sinta com uma dificuldade para frequentar. Então a gente vai ver no próximo slide que a participação tem um contexto social. É o envolvimento numa situação de vida. O cara pode andar, mas ele pode ter uma restrição de participação de ir ao mercado. Poxa, mas ele anda, por que ele não vai ao mercado? O mercado não é soltar, né, gente? É o quê? Segurar sacola, né? Caminhar, às vezes, num local muito grande, voltar para casa com as sacolas de novo. Tem paciente que fala para mim, Mona, eu queria tanto ir ao mercado, sozinho, eu não gosto de acompanhar, não tentar ajudar essa história aqui, né? Mas eu gostava de ir sozinho, não gostava, era o passado, né? Vamos tentar fazer uma atividade que você curte, mas de alguma maneira você vai precisar de repente só de um auxílio. Então são os mesmos exemplos de atividades, só que tem um contexto sempre social. Então é aquilo, frequentar a igreja, sair com amigos, viajar. Eu tive paciente com incontinência urinária, que já estava super bem, quer dizer, ela já estava com verdade com AVC, uma sequela de AVC, que naquele momento a queixa principal era mais de incontinência urinária, super independente, todo esperto, com a boca andando bem, mas ela falava para mim que a restrição dela era viajar. Por quê? Pelo tempo que ela ficava no carro, toda hora parando, que era muito incômodo, enfim. Então, uma função, né, uma atividade, uma função que ela não conseguia dominar, tendo um impacto maior lá na participação. Ok? Está dando para perceber essas variações? Alguém quer falar alguma coisa? Colocamos um treinamento específico mesmo, a gente começou a fazer fortalecimento do membro inferior, do solo pélvico, já teve melhora. Aí, quer dizer, a gente atinge o objetivo, porque a queixa dela era específica na participação. Aí vem toda feliz, né, que a gente conseguiu viajar 4 horas seguidas. Pô, agora fiz uma viagem de 4 horas seguidas, muito legal, conheci minha família e tal. Qual que é o salto na qualidade de vida, na percepção de melhora do paciente?
Fala. Isso. Só que mesmo assim ele não fala. Porém, a gente sabe que ele tem uma descobrir na possibilidade do tempo que o paciente Então é importante a gente perceber se o como mais à frente, mas eu acho importante a gente falar isso. A avaliação é um processo contínuo. A avaliação tem de avaliar, dar valor a. O dar valor a, ele depende do avaliador e depende do paciente. Então a avaliação é um processo contínuo. Nós vamos ficar 10 segundos fazendo uma avaliação? Não. Mas talvez eu precise de mais do que uma semana hoje para fazer. Então isso pode ser uma coisa que você vai captando ao longo dos seus encontros com ele. Entendeu? É a mesma coisa que ele precisa conhecer o Léo. Não sei se ele tem a taxa. O paciente que eu tenho já está com ciência cerebral. Ele tem agora, acho que ela está com 26 anos agora. Ele tem mais agora. Piorando progressivamente, tem estabilidade na marcha. Todo mundo para, ele passar. E o Léo conversa com você, você acredita que ele joga bola na rua. Aí quem te conhece te come, né? Na hora que você vê, ele fala com você, não, eu sabia, eu não estou com os meus amigos porque minha mãe enche meu saco. Quer dizer, a mãe era o problema dele. Ele falou que a mãe dele nunca entrou no psicoanalista. Então, a gente não pode ser os pais. Eu acredito nisso, a gente tem que trabalhar com psicoterapia. Mas, pô, o cara, né, o que a mãe, né, ele não faz porque ele realmente não tem desempenho. Motor progressivo, ele tem restrição grave. Ele tem, na verdade, limitação grave de capacidade, mas ele não pode restrição de participação. Então, ele é tímido demais, ele é encarcerado, né? Aquela coisa da dificuldade de comunicação dele não deve ser fácil na parte relacional. Não estou dizendo que ele não estou minimizando a queixa dele. Mas na avaliação de vocês, ele fala como se ele tivesse tranquilo. Passei o final de semana jogando. Se isso fosse uma vantagem, o cara já se movimenta. Né? Então, assim, isso, no primeiro momento, você vai chegar para mim e falar, pô, mano, ele não é questão de quando você conversa com ele não fala, mas como tempo você vai percebendo. E aí, isso que eu falo do celular, né? A gente não faz celular. Aí você escuta, você conversa com o acompanhante, o acompanhante às vezes fala para você, né? O acompanhante, o facilitador e o barreiro também, né? É o acompanhante que te ajuda na conversa. Então, não se cobra de pegar todas essas pistas logo no início. Tem aluno que às vezes fala para mim, pô, na última semana eu descobri que a dificuldade da dona fulana era subir a escadaria da igreja. É isso, faz parte. Talvez nem ela soubesse disso. Isso era tão limitante para ela, né? Mas que você vai falando. Não vai pra igreja por quê? Nossa, filho com um lenço? Leva. Mas você que vai. Qual é a questão que te limita? Então, isso é um processo. O que eu falo para vocês? Eu ia falar assim no final, mas eu vou falar agora. O que eu peço para vocês normalmente? Primeiro dia da avaliação é o acolhimento, é aquela parte básica da avaliação, na anamnese. Queixa principal, HDA, HPV, muitos deles já estão cansados e carecas de falar sobre isso. E é o que vocês fazem normalmente no primeiro contato. Bom, tem pacientes que você, no primeiro contato, você consegue isso tudo. Consegue até no final elaborar o objetivo e diagnóstico serético funcional. Mas tem paciente que vai falando e você vai tendo que ficar mais tempo com ele. Esse paciente que você acha que não conseguiu a avaliação toda, no segundo dia, você continua. Mas aí você já coloca na sua cabeça o seguinte: esse cara não pode ficar fazendo só para conversa direto. Então, no segundo dia da avaliação, eu continuo parte da eu vou colocar na minha cabeça. Eu tiro 20 a 25 minutos para continuar a avaliação, posso aplicar uma escala. Eu sou fã de aplicar o índice de escala de Berry para esses pacientes que eu consigo, que é o índice de quedas e equilíbrio. Por quê? O Berry tem 14 atividades. Levanta na cama, pode seguir, pega não sei aonde. Sobe no degrau, fica em apoio no podal. Eu não conheço o cara. Eu já pego uma avaliação e já sei mais ou menos como é que é a atividade voluntária dele.
fonte de uma avaliação, mas eu também já faço a proposição de uma atividade para ele. Tá? Então, isso é muito importante. A sua avaliação pode demorar 2 semanas, pode demorar 6 atendimentos, não tem problema, não vou cobrar isso de vocês. Lógico que eu vou cobrar o que você está fazendo. Se eu tenho que fazer isso de 2 semanas, tua avaliação está completamente em branco, vamos conversar. Mas, assim, você não precisa concluir isso. Mas isso pode ser um conhecimento agressivo. Tá? Por que eu sou tão chata na questão da gente manter pelo menos a avaliação atualizada para vocês conseguirem adicionar os pontos importantes? Porque na hora do rodízio, cadê a galera do ortopedia? Tá no ortopedia. Na hora do rodízio, essa galera não vai fazer avaliação. Então, vamos fazer isso com o paciente depois de 10 semanas, ele vai começar tudo de novo. Ele vai fazer a reavaliação, que é o final. E aí, você imagina o cara do ortopedia receber uma avaliação. É muito incômodo isso. Me atrapalha o trabalho deles, eles não vão ter uma percepção do paciente e vai dificultar também a reavaliação. Então, a avaliação é um processo contínuo, você não precisa terminar isso na primeira semana, você vai adicionando perguntas importantes para ele, descobertas, como você falou, vai descobrir que a questão dele é essa. Isso é um processo. Amém? Não tem problema, isso não é uma questão. Fatores contextuais é a nossa última parte da nossa avaliação. Os fatores ambientais facilitadores e os fatores ambientais barreiras, né? Eles são componentes externos das pessoas que transformam o ambiente físico e social de atitude no qual elas vivem e conduzem suas vidas. Olha que interessante. Produtos simples de convívio, instituições, normas sociais, cultura, ambiente físico, fatores políticos, natureza, hipóteses, cadeiras de rodas, meditações, ambiente físico, clima, funcionalidade do ar, ambiente de relacionamento, família, amigos, chefe, vizinho, apoio, rede de apoio, né? Sistemas de saúde, profissionais de saúde. Olha que interessante nesse aspecto dos fatores facilitadores e barreiras. Um fator pode ser barreira ou facilitador, dependendo do paciente da perspectiva que você veja. Bom, deixa eu dar um exemplo. Para o paciente que tem déficit de mobilidade, o fato de ter escada é uma questão. Mas se eu tiver o corrimão, é um facilitador. Tudo bem? Se ele tiver uma rampa escorregadia, é uma barreira. Mas se tiver uma rampa ok, é um facilitador. Então, o mesmo aspecto pode ser interpretado de várias formas. Você fala, quando você falou aqui para mim que ele tem uma rampa, você não acha que o seu facilitador também, ele anda na rampa legal? Agora, se ele já caiu 20 vezes na rampa, escorregou na primeira chuva, é uma barreira. A rampa seria facilitador do cadeirante. Sempre? Sempre? Não, depende. E a escada? E a escada seria uma barreira do cadeirante. Se a rampa atingir, atender ele, né? Pode ser um pouco mais. Ingrid não vai ajudar nem o cadeirante. Exatamente. Boa. Em alguns lugares, você Estreita demais. Você vê a rampa assim. Exatamente. Só se uma pessoa vai empurrar em si, é complicado. O Rodrigo, vocês não fizeram estágio. Eu tenho para vocês, segundo impacto. É um cadeirante paciente meu que tem de cadeira elétrica. Todos perto. Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Que ônibus? Ele vem para cá, chove, ele não vem. Nem todos os ônibus têm acesso à cadeira. Ele uma vez ficou 2h30 para passar o ônibus lá na frente. Porque os ônibus passavam e conseguiu, depois ele ameaçar que ia fazer queixa, porque ele vai dar o final, né? Porque as rampas não funcionavam. Aí você fala, pô, o cara passou tudo. Teve uma vez que ele teve um problema na bateria da cadeira dele. Ele não consegue sair de casa, porque a cadeira elétrica, a bateria, se a bateria não funciona, ela não consegue proteger de trabalho. Depende. Tudo depende. Outra, excelente. Não só a questão da medicação que ajude ou que atrapalha o efeito, como também o acesso. A medicação é facilitadora quando você tem acesso, né?
quando ela é bem indicada, ou quando a medicação está funcionando, piora todos os pontos dele, o cara não consegue sair do lugar. Ou então o acesso, o cara que não tem dinheiro para comprar a medicação. Eu vi um paciente de manhã, parkinsoniano, que no primeiro semestre do ano passado quase ele recebido, porque a medicação estava em falta no posto de saúde. Esse levodopa, né, essas medicações, elas, de acordo com a gravidade da doença, você precisa tomar uma quantidade cada vez maior, ele já tomou assim, 10 comprimidos por dia, e aí ele recebia só para 5 dias. Aí não conseguia falar com o professor, eu acordo, não consigo ser na cama. Aí eu falava para ele, pô, mas quer que eu passe para tarde? Não, porque eu não consigo contar. Eu não tenho medicação que dê para isso. Uma medicação para ele era uma madeira. Na verdade, a madeira era o acesso à medicação. Oi? Não tinha disponível. Não tinha grana para ficar. Outra questão, a família pode ser barreira, pode ser facilitador, tá? A gente tem que avaliar a multi, mas a família, às vezes, que ajuda, uma boa rede de apoio, um bom grupo de amigos, né? Agora tem um filho que trabalha, o pai que trabalha, não ajuda aquela dinâmica. Aí, então é importante a gente perceber, pô, cara, fulano vem pra cá, vem sem um acompanhante, que rende muito mais. Deixa o cara fora, porque tá vendo barreira naquele momento. E tá tudo bem, a gente não está julgando a relação que eles construíram. Não temos nem condição de fazer isso. A gente está preocupado nesse ambiente terapêutico e o que a gente pode orientar daqui para frente. Eu, por exemplo, vou me meter em questões relacionais, mas eu sei que se aquilo prejudica, ele vai ficar fora. Isso é importante. Até porque atualmente está tão cheio, eu não vou quase aceitando acompanhante. A não ser que o acompanhante entre para ajudar a desenvolver o atendimento, estiver aprendendo alguma coisa, assim, tiver muita dificuldade de se expressar e tal, mas não tem sido uma questão para a gente, tá? Fatores pessoais, vai para já, gente. Fatores pessoais são características particulares do indivíduo e suas situações de vida. Os fatores pessoais não estão incluídos não estão classificados na CIP. Mas por que a gente coloca aí? Por que se usa os fatores pessoais? Ele não está incluído na CIP, não está classificado na CIP, quer dizer o quê? Que eles não têm código. Eu não tenho código para fator pessoal. Mas são coisas que podem ajudar ao entendimento do quadro do paciente. Idade, gênero, orientação sexual, orientação religiosa, profissão, ocupação, nível social, experiência de vida, condição de saúde, condição econômica, hábitos, preparo físico, educação, estilo de vida, experiência passada, enfim. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que tem 40 anos, fez uma doença cerebral. Em fatores pessoais, eu coloco mulher jovem, trabalha formalmente. Por quê? Cara, isso é importante, isso é determinante até na elaboração dos objetivos dela. Então, é importante que eu saiba disso. Exemplo, paciente parkinsoniano, ele escreveu tudo. No final eu posso colocar paciente, 60 anos, trabalhador ativo, vai sozinho para o trabalho. Quer dizer, são aspectos que ajudam ao entendimento desse paciente. Agora, os fatores pessoais vão entrar aspectos que são determinantes para esse paciente. Tá? Essa paciente que eu falei, por exemplo, de 40 anos que fez um AVC, a orientação sexual para mim não importa em nada no entendimento dessa paciente. Então, isso não vai incluir na avaliação dela. Orientação religiosa também não. A religião não interfere em nada na questão dela. Agora, por exemplo, uma paciente que é católica e tem uma atividade na igreja super intensa, e aí uma das questões dela é a questão da resistência cardiovascular para fazer, sei lá, caminhada, não sei. Mas explicar, pô, paciente muito católica, ativa na igreja, isso são questões que podem ajudar a formulação não só do objetivo, da conduta, bem como do entendimento da questão na sua avaliação. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá, tem que fazer um de novo. Paulo! Se o paciente tiver uma doença sexualmente transmissível,
O HIV, por exemplo, tem que mostrar uma condição de saúde. É uma doença. Tá? Pode ser HIV. Não, às vezes a gente já vai ver gripe, né, gente? Tá todo mundo antiviral, retroviral, não tem mais os acompanhados, lógico, né? Eu também pode ficar tranquilo, não vou aceitar um paciente aqui com uma doença grave sem controle. O cara chega aqui, eu sou HIV positivo, não faço tratamento há 20 anos. Por quê? Porque não é questão do HIV, é porque existe um impacto clínico que não favorece a sua recuperação funcional aqui, no tratamento. Então, esse detalhe não vai entrar aqui, vai entrar lá na condição de saúde. Beleza? Eu volto a esse modelo só para a gente juntar as peças do quebra-cabeça, já que a gente já cada favor, tá? Então, lá em cima, doença, condição de saúde, função, estrutura, atividade, participação, os fatores de contextualização, que são os ambientais, facilitadores e barreiras, e os fatores pessoais. Essa mini coisinha aqui tem em cada avaliação da funcional de vocês, como para fazer já o preenchimento, tá? Ah, amor, eu errei a CIF. Amor, vamos errar todos juntos, porque a CIF é um conhecimento em construção. A gente viu que é um modelo biopsicossocial. O que é barreira pode virar facilitador, e a gente vai trocar isso e está tudo bem, tá? O importante é que a gente entenda que a avaliação ela é dinâmica também, ela pode modificar. Mano, a atividade física, ela entra nos fatores pessoais. Só vamos ver se você colocou. Coloquei. Colocou? Tá. Coloquei aqui, ó. Mas boa lembrança aqui, ó. Educação, estilo de vida, atividade física. Boa lembrança. Até porque... Isso reflete no tratamento. A gente já tem aqui educação física na clínica escola. Alguns pacientes a gente já está encaminhando, não sei como foi esse semestre. Mas eu acho que alguns pacientes a gente pode já, podendo, a gente encaminha. Eu digo que esse da cadeira elétrica, por exemplo, que vinha para cá, foi um paciente que veio no início só da atividade física. E aí acabou que ele foi ficando, porque a gente tem paciente que ele tem lesão celular dele já tem 4 anos. E ele é super adaptado, mas eu tenho assistir super tranquilo. Quando a gente começou a malhar com ele, ele tinha muita prática de terror. Então, quer dizer, quando eles estão, acho que eles estão conseguindo uma avaliação. Então, botando ele em teste. Gente, vamos lá. Só para lembrar que esse é um exemplo que eu gosto para a gente mostrar a questão de funcionalidade e adaptação. Ó, tem 2 pacientes aqui com doença de Parkinson. Os 2 estão fazendo uma atividade. Qual atividade? Jogando a bola. Estão jogando uma bola para cima. Percebem que é a mesma atividade? Qual paciente vocês acham que é mais grave? O primeiro ou o segundo? Oi? Primeiro? Da esquerda, esse aqui? Sim. Segundo. Então vamos lá. O mais grave é o segundo. Está jogando a bola, que ele vai pegar o apoio dele, né, na distância da esquerda. Boa. E ele está com a perna mais junto, consegue jogar a bola. Vamos contextualizar. Esse primeiro é um paciente parkinsoniano de 80 anos, advogado, tem ainda de volta. Chegava aqui com meio, ó, pastinha debaixo do braço, onde ele ataque de missão, a cabeça do escritório. Um tremor axial absurdo, mas completamente independente da atividade do diário. O segundo, 52 anos, um parkinsoniano grave, da adaptação das medicações, de maneira bem importante, já não conseguia, abandonou o atendimento, já não conseguia mais ser atendido. Quer dizer, um mais velho, mesma doença, um mais velho, o outro mais novo. Olha que interessante quando a gente analisa o ambiente. O primeiro, que é o mais velho, ele está jogando a bola para cima em um ambiente aberto. Ele não tem nada que proteja ele. A base dele de apoio está menor, ele não aumentou a base para manter a postura. O segundo, não só aumentou a base, como também tem uma parede atrás dele. Se ele se desequilibrar, ele apoia. Então, só para a gente entender, eu gosto de botar esse exemplo para vocês verem que a condição de saúde é a mesma, né? Mas a
interpretação de atividade de participação e da gravidade, elas são diferentes, né? Então, é resultante de condições de saúde do ambiente, são duas pessoas com a mesma condição de saúde iguais, mas com necessidades diferentes. Se a gente fosse fazer uma avaliação com um paciente que a gente não tivesse visto essas nuances, a gente ia demorar muito mais para perceber as necessidades específicas de cada um deles. Beleza? Estou terminando, tá? Deixa eu continuar a próxima parte. Que horas são? 36. Tá, vamos lá. Aí, eu estou dando para vocês o ouro em pó. O que é o ouro em pó? O que de mais precioso quando eu era mini topo, entendeu? Era um esperto. E faço para vocês do quarto período. Meu é melhor. O que é o ouro em pó? O ouro em pó é a coisa mais preciosa que a gente tem no ouro. É aquela coisa bem que você, se você juntar, ganha dinheiro ainda. Beleza? O que eu vou lá fazer esse semestre? Eu não aguento mais as pessoas me enchendo o saco e me perguntando, você tinha que pedir um ABC? Qual avaliação que eu preciso fazer? Amor, depende do foco que você quer avaliar. Então, o que a gente fez agora? Separei o top 10 de doenças que a gente tem aqui. Parkinson, lesão periférica, lesão medular. Vou fazer também com uma paralisia facial, mas a paralisia facial é mais fácil. Vamos dividir as avaliações em estrutura e função e atividades de participação. Então, depende do que você quer avaliar. Então, a gente vai identificar qual é a questão que você quer avaliar e aí a gente vai utilizar a avaliação específica. Vou explicar como vai. Então, pacientes pós-AVC. A gente já viu, né? Que o AVC traz o comprometimento de diversos âmbitos de vida, essas discussões em conjunto repercutem na funcionalidade do indivíduo. Os comprometimentos relacionados serão dependentes de local, extensão da lesão e do número de lesões que esse paciente pode ter, até porque cada lesão pode piorar o índice de deficiência e das incapacidades já existentes. Então, não me vem com essa história de que eu peguei um paciente com AVC hemorrágico muito grave. Hemorrágico isquêmico não determina a gravidade dessa lesão. A gente vê pacientes com AVCs hemorrágicos muito graves. Mas por quê? Depende da hemorragia e depende da isquemia. Dependendo da unidade neurológica, está aqui para não deixar mentir. Pode ser uma hemorragia com coágulo. Ponto. Vai reabsorver, o cara vai ficar lá em repouso. Às vezes não precisa nem drenar. Mas pode ser um AVC isquêmico, fronto temporoparietal, aquele cara que acaba queimando metade do cérebro. Então, provavelmente, a sequela dele vai ser pior. Então, vai depender o quê? Do local, qual é a função, né? Qual é o local do cérebro que foi afetado e aí, consequentemente, qual é a função que a gente vai ter afetada, a extensão da lesão e o número de lesões. Você vai ver que o paciente que tem uma lesão pontual pequena, ele tem um prognóstico diferente daquele cara que fez 3, 4 AVCs. Né? E ainda tem aquele que chega para você e fala assim, eu nunca tive nada. Né? Eu sempre me cuidei, quando tem aquele AVC de um devastador. Então é importante a gente ver exatamente essa diferença. Se eu quero avaliar funções e estruturas, eu vou utilizar essas avaliações. A pessoa vai imprimir isso, vai deixar à disposição para vocês consultarem na hora de chegar o paciente. Não, mas sem paciência. Depois da quinta vez, eu falei, vocês com a potência. Então, vamos lá. Para funções e para avaliação do paciente pós-AVC, se eu quero avaliar a alteração de função de estrutura, eu vou utilizar o milimento. A gente vai falar de cada uma delas depois, tá? Eu vou passar rápido, depois a gente vai desmiuçar. É bom para vocês já verem quais são as avaliações, muitas delas eu já enviei para vocês. O milimento vai avaliar a questão cognitiva, a cognição. A extra codificada que está na prova, a milimento eu já mandei para você. A extra
é uma avaliação do tônus, ela está na avaliação principal de vocês. A gente vai avaliar pacientes que têm uma hipertonia. Ah, professora, eu tenho um paciente com uma lesão de plexo braquial. Tem hipertonia? Lesão periférica é atonia ou hipotonia. Não utiliza o ESPO. É isso que eu quero que vocês façam nas associações, tá? O MRC é uma avaliação de força muscular. Quase todos os pacientes vão fazer. O MRC é a mesma coisa da avaliação de grau de força muscular que vocês fizeram de 0 a 5. Só que ela é mais fácil. Por quê? Ela escolheu 3 movimentos de membro superior e 3 movimentos de membro inferior para você comparar, para você fazer nos dois níveis do corpo. Então, depois você, talvez a maior dificuldade do MRC seja somar. Porque todo mundo fala no som, eu tenho que mandar matar as pessoas. Né? Então, são 3 movimentos de membro superior, 3 movimentos de membro inferior. A gente vai utilizar direito e esquerdo, vocês vão somar. E por um valor, a gente já sabe se o paciente tem uma fraqueza grave, se o paciente não tem alteração de força muscular, e a gente vai começar a somar. No teste, sentar e levantar em 30 segundos. O cara vai ficar lá na cadeira, mãos cruzadas aos ombros. A atenção básica faz isso. Teste, tentar levantar em 30 segundos, a gente vai ver quantas repetições ele faz em 30 segundos. Vocês vão ver que no AVC são 30 a gente vai ver a quantidade em 30 segundos, e no Parkinson a gente vai fazer o tempo em 5 vezes se você sentar e levantar. Mas está tudo escrito aqui, tá? Lá no AVC, se eu quero avaliar atividades, eu vou utilizar o teste clínico de Berg, risco de queda e atividades. O índice de dinâmico de marcha, que é o DGI, eu mandei para vocês também, que é uma avaliação de marcha. O TUG, que é o Time Open Goal, tem lá. Eu vou sentar o paciente, 3 metros marcados, ele vai fazer uma voltinha, a gente vai marcar o tempo. O índice de papel, que é uma avaliação de independência funcional. E o alcance funcional, que a gente não usava, vai começar a usar agora, que é a gente vai fazer uma marcação, o paciente vai fazer uma extensão do alcance do braço e a gente vai fazer uma medição para saber qual é o resultado disso. Tá fácil. Mona, eu preciso usar todas? Não. Você precisa usar as que são necessárias no seu paciente. Senão você vai ficar uma vida inteira fazendo isso. Beleza? Posso passar? Pode. Pacientes com Parkinson, que é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, e ela tem alterações motoras e não motoras. As motoras vocês sabem de qual. Drenor repouso, bradicinesia, rigidez e estabilidade postural. As não motoras atrapalham aqui muito a rotina desse cara. Déficits cognitivos, alterações sensoriais, olfatórias, visuais, ligamentos, alterações autonômicas. E o interessante é que esses pacientes, às vezes, eles trazem muito mais relatos. Vocês estão doidos para ver um paciente tremendo. Estão doidos para ver um paciente com dificuldade de caminhar. E às vezes eu queria falar para você que o que mais incomoda ele é a alteração do sono e as alterações autonômicas, que pode ser constipação. Ou essa alternância de constipação e diarreia. Que é importante também para ele, né? Sentir dor, desconforto. Então, um fator importante nesse aspecto é o seguinte: esses caras, quando apresentam alterações motoras, eles já apresentam alterações motoras há muito mais tempo. Então, é muito comum ele falar para mim, como professora, eu tive um diagnóstico do Parkinson tem 3 anos, mas eu já tenho alteração, constipação grave há mais de 10 anos. Quer dizer, já era da doença. E também tem uma influência muito grande na capacidade, na qualidade de vida dele, tá? Chegou o paciente com doença de Parkinson, se eu quero avaliar funções de estruturas, eu vou utilizar também o milimento, o MRC, da força muscular. No Parkinson, o teste sentar e levantar vai ser em 5 vezes, e a gente vai marcar o tempo. No AVC vai ser em 30 segundos, quantas repetições. No Parkinson, 5 vezes eu marco o tempo. Nas atividades, eu posso utilizar o PEG, o DGI, os pacientes que amam, que é uma avaliação de marcha, o alcance funcional também, e o índice de papel, que é a avaliação da independência funcional. Então, tudo isso com você, tá? Só o alcance funcional do teste sentar e levantar, que não podemos, não é muito difícil.
Se eu quiser avaliar outros aspectos da CIF no Paxo, eu posso utilizar a harmonia codificada, que é uma escala de classificação. Vou mostrar ela para vocês. É como se eu desse uma notinha para ele, para a gente saber qual é o grau de acometimento desse Paxo. E a UPDRS, que eu já falei para vocês também, é uma avaliação exclusiva do Paxo. Ela vai fazer uma avaliação multidimensional do paciente parkinsoniano. E a notícia boa é que ela nem precisa ser feita diretamente com o paciente. Pode ser você acompanhando ele, você já consegue responder. O cara que é esperto para fazer o quê? Vai modelar os pontos de avaliação que eu preciso fazer com o paciente e vai deixar em branco, ou ao contrário, os que eu não preciso do paciente. Beleza? Para poder utilizar aqui dentro. O PDRS eu mandei para vocês. A harmonia, que essa daqui está no final da avaliação de vocês, é um anexo. Aí olha que interessante, ela dá, de acordo com o estado da doença, ela dá uma notinha. Paciente que não tem nenhum sinal, tem doença unilateral, tem envolvimento unilateral e axial, doença bilateral leve moderada, capacidade grave de dar uma notinha. Dependendo da nota, eu vou dizer se o paciente está em estágio 1 a 3, ele tem uma capacidade leve moderada, e se ele estiver em estágio 4 a 5, ele tem uma incapacidade grave. Isso é uma boa forma da gente classificar esses pacientes até para fazer grupo. Tá? O paciente muito grave, às vezes o paciente muito leve não é um grupo que se complemente. Então pode ser, você pode dizer para mim, mora, seu Beltrano não pode fazer com o seu fulano por conta da incidência. Beleza? Sacanagem. Tá bom. Paciente com lesão medular, né? Redução pela função motora sensorial, lesões na coluna. Eu tenho tantas funções sensoriais, motoras e autonômicas, afetando o indivíduo de forma sistêmica e complexa. No paciente com lesão medular, eu vou usar a ASIA, eu mandei ela para vocês também. A ASIA é uma avaliação mais completa que a gente tem com a lesão medular, e ela vai estar incrível não só o motor como sensorial desse paciente. É uma avaliação boa de aplicar, as monitoras já estão tranquilas, fácil, porque ela é toda ilustrada e é boa de vocês fazerem, de vocês experimentarem. Ah, Ana, mas tem umas avaliações de sensibilidade e de motricidade esphincteriana. Como é que eu vou fazer? Cara, não preciso fazer ali para alguns pacientes. Eu não tenho que fazer esse programa aqui, mas talvez a gente tenha um ambiente. Mas você tem outras para você conseguir realizar, beleza? E a extra modificada, e a extra modificada, que é uma avaliação de hipertonia. O paciente com lesão medular também pode passar por hipertonia. Atividade de participação, de novo, índice de quartel também é tem para a gente para atividade funcional. E o WST-10, que é uma avaliação que eu vejo a habilidade de condução de cadeira de rodas. Tá? Aquele paciente que eu falei para vocês, que eu falei do paciente com lesão pós-cirúrgica, tem um paciente que vai vir para vocês também no chão. Segunda e quarta tarde. É um paciente com uma lesão alta, pós-cirurgia de coluna, cirurgia de hernia de disco. Mas ele é um tetraparético que anda. É uma lesão parcial. Tá? Então, o tetraparético que anda, faz atividade física. Então, ele é o cara que, toda lesão medular tem que fazer isso. Não, nem todos eles têm alteração, necessidade de cadeira de rodas. Beleza? Isso a gente vai fazer na próxima semana. Sobreviveram? Vamos dar uma revisada nisso. Segunda-feira vocês estão alguma massa, quarta-feira eu continuo com vocês, tá? Segunda é a massa. Vou ter que dar um olhada para vocês. Deem uma olhada nas avaliações, antes de vocês chegarem a quarta-feira que vem. Deem já uma olhada nas avaliações, que a gente já vai ter umas pontuárias. Tem que nascer com avaliações. Pode ser uma aula que a gente vai fazendo também aos poucos. Não precisa terminar essa na quarta-feira. Que são conceitos que a gente pode ver ao longo